temperamento ele é completamente inato. A gente nasce com um temperamento. O indivíduo ele está constantemente como se tivesse um cabo de guerra interno. O coração quer uma coisa e a cabeça quer outra. No final da vida, é a questão do verniz social. Aquilo ali vai perdendo força. A forma da pessoa se comportar e agir está ancorada novamente no temperamento. Muito antes que sequer que se pensasse em algo que fosse se chamar psicologia, já existiam esses elementos para, a partir do mapa, ver as tendências de como vai ser comportamento, ação e trajetória de uma pessoa. Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a presença do Claudinei Dias. Muito bem-vindo ao Discovery Astrologia, Claudinei. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui há 16 anos envolvido com astrologia, então tem algumas coisas interessantes que a gente vai vendo, vai aprendendo. E hoje temos aqui um dos temas, né, para ser abordado, que é a questão de temperamento. É muito interessante o seu tema, agradeço já ter trazido, porque realmente eu acho que é um dos assuntos da astrologia que poucas pessoas sabem, esta relação com os temperamentos, que hoje é a grande proposta, falar de temperamentos e comportamento. Para nós começarmos a explorar este mistério, esta maravilha, que é esta ligação, Claudinei, vamos começar por onde? Vou começar dando uma olhada em alguns termos que hoje em dia eles acabaram sendo considerados como sinônimos ou usados como se fossem a mesma coisa. Então, na psicologia, nós encontramos temperamento como sendo a base inata de reações emocionais. E temperamento tem uma confusão muito grande com personalidade. Um resumo bem sucinto por parte da psicologia diz que personalidade é um conjunto dinâmico de características que tornam cada indivíduo único. E a gente tem ainda outros dois termos, né, que acabam entrando assim nessa confusão de tomar uma coisa pela outra, que é o caráter, que se refere aos valores e hábitos que moldam a conduta moral, e comportamento, como sendo as ações observáveis influenciadas por fatores internos e externos. Então, isso aqui, de uma maneira bem sucinta, bem resumida, é o que nós encontramos hoje na psicologia, para tentar entender, então, o ser humano, né? O que o motiva, por que ele tem certas tendências, etc. Mas, se nós formos olhar na astrologia, nós temos essa preocupação em entender o ser humano já, sim, há muito tempo, né? Vindo já a questão de milênios. E, em particular, a questão do temperamento, ela vem desde a época lá de Empédocles, 20 e tantos séculos atrás, lá na Grécia. Empédocles propôs uma teoria que nós conhecemos como sendo dos 4 elementos. Empédocles fazia parte de uma escola, né, com uma abordagem filosófica, e ele trouxe essa ideia de 4 elementos que se baseia em um conceito mais antigo ainda na cosmologia e na cosmogonia dos gregos, né, que é a ideia de 4 qualidades primitivas ou primordiais que constituem tudo no universo. Então, essas qualidades primordiais ou primitivas seriam quente, frio, seco e úmido. Para colocar de uma maneira assim também sucinta, quente e frio estão ligados à ação. Quente está ligado àquilo que expande, que vai causar um movimento, uma ida para fora. O frio vai fazer um movimento, só que no sentido contrário. Vai contrair, vai trazer para dentro, na direção de si. O úmido, algumas abordagens da astrologia consideram que ele é decorrência do frio, mas o úmido, basicamente, ele dá plasticidade e conexão, ele dá flexibilidade e conecta as coisas. E o seco, ele vai dar estruturação e coesão. Então, de uma maneira bem rápida, essas seriam as qualidades primitivas ou primordiais, que a partir da combinação delas, a gente teria os 4 elementos. Então, quando eu tenho quente e seco, eu tenho quente, que expande, e o seco, que tem a estruturação. Então, eu vou ter um movimento que vai se exteriorizar, que vai causar ação com o foco em quem está provocando a ação. O ar seria o quente e úmido. Também tem um movimento externo, só que tem a questão da conexão, por causa da umidade. Tem a conexão e tem a flexibilidade. O frio, né, o seco, ele tem essa questão da estrutura, da coesão, então a conexão fica mais difícil. Com o úmido, a conexão se torna mais fácil. Depois a gente vai ter o frio, então um frio e seco, além de estar contraído, vai estar estruturado. Então, tem um foco em si e também vai ter essa dificuldade da conexão, em compensação, para estruturar, para criar formas e referências.
ele tem muito mais facilidade. E o frio e úmido é aquilo que é úmido, então está conectado, tem a plasticidade, a flexibilidade e está conectado, e é frio, então traz para si. Então a partir então dessas características, das 4 qualidades, nós temos os 4 elementos, e na proposta do Empédocles, os 4 elementos seriam os constituintes de tudo no universo. Então seriam os constituintes da parte física e também da parte que nós não enxergamos, então que seria das energias, comportamentos, tendências das pessoas. Na época, o Aristóteles gostou da proposta apresentada pelo Empédocles sobre os 4 elementos como constituintes, e só para situar quem por acaso não saiba, né? O Aristóteles foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. O Aristóteles ele tem uma proposta para a filosofia de classificar, né, tudo o que existe e colocar as relações entre elas, que então daria explicação para o funcionamento do mundo. Tanto que ele ainda é referência para o que a gente tem como lógica, então começa com ele, estruturação e definição para a lógica e também para a explicação de funcionamento do mundo com base em coisas que são mais palpáveis. Então Aristóteles ele tinha muita influência no mundo antigo, ele serviu de base inclusive para o cristianismo que veio depois, e ele gostou da proposta do Empédocles, então meio que ele bancou, ele foi o padrinho dessa ideia. E essa foi a ideia que prosperou desde a época dos gregos, 20 e poucos séculos atrás, até o início da Idade Moderna. Então, a proposta de explicação do mundo a partir dos 4 elementos. Com a Revolução Científica, então o pessoal começou a questionar muita coisa, inclusive aquilo lá. Se o ar é um dos constituintes básicos, como é que eu consigo decompor o ar em outras coisas, né, nos gases? Então, a teoria dos 4 elementos como constituintes de tudo, inclusive o mundo material, ela perdeu força. Aí o pessoal foi atrás das ideias de uma outra turma que tinha na época do Empédocles, que propunha a teoria do átomo, ou seja, componentes reduzindo de tamanho até chegar no menor impossível de dividir, que seria o átomo, e isso daí ser a base da constituição do mundo material. Mas na astrologia, que já estava então com mais de milênio estabelecida, a ideia de usar 4 elementos como uma referência simbólica para entender funcionamentos no mundo material e principalmente comportamento de pessoas, isso continua valendo. Então, se nós não nos atermos à ideia de que não, são realmente 4 elementos que constituem tudo, mas se nós nos atermos às características dos elementos, elas nos ajudam a entender o funcionamento das coisas, principalmente do ser humano. Voltando para essa história dos 4 elementos. A partir dessa proposta, vindo do Empédocles, Hipócrates, que também estava desenvolvendo o conhecimento que virou base de medicina por muito tempo, ele gostou também dessa ideia que isso ajudava a entender funcionamento de questões de equilíbrio e desequilíbrio na fisiologia, no funcionamento do corpo, e a partir daí identificar o desequilíbrio resultava em doença e o reequilíbrio resultaria em saúde. E o Hipócrates, então, usa a ideia dos 4 elementos associados a 4 humores. Então, o quente estaria associado à bilis, a terra estaria associado à bilis negra, o ar estaria associado ao sangue e a água estaria associado à fleuma. E a partir, então, dessas análises, aí utilizando-se vários fatores, no caso, a observação, né, como que estava a pessoa, se usasse astrologia, faria a verificação de outras coisas, então se veria se tem um elemento que está sobrando ou se está faltando. Isso daí afetaria o conjunto todo e afetaria a saúde. E para recuperar a saúde, então, se buscaria reequilibrar essa distribuição de elementos. Por exemplo, se fosse detectado que uma pessoa estava com constante dores de cabeça. Por quê? Porque a cabeça está congestionada, tem um excesso de muco. Então, se analisando isso daí, chegaria à conclusão que tem um excesso de fleuma no organismo, ou seja, a fleuma está ligado à água, é frio e úmido. Como é que se combate o frio e úmido? Você vai estimular o quente e seco. Então, atividades mais vigorosas para a pessoa elevar a temperatura corporal, se resguardar de umidade e de vento e consumir alimentos que estimulem o metabolismo. Então, por exemplo, pimenta, gengibre, tudo que remete ao quente e seco, para que dessa forma se diminua a quantidade de frio e úmido e o organismo entre em equilíbrio. E é nisso daí que entra a questão do temperamento.
temperamento, originalmente, ele se referia tanto à questão do físico da pessoa, quanto de como a pessoa age, como ela faz as coisas. Então, o temperamento dava um diagnóstico completo, uma informação completa para o astrólogo e para o médico, que até o século XVII o médico tinha que saber astrologia também. E é interessante que, se a gente for ver a origem da palavra temperamento, vem do latim, vem de temperamento, que quer dizer justamente mistura. A mistura desses 4 elementos que deve estar em equilíbrio para que tudo funcione bem. Se não estiver em equilíbrio, é necessário buscar aquilo que está, como eu falei, ou sobrando ou faltando, e retomar esse equilíbrio. Para a nossa live, para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos nos concentrar na parte comportamental e não na parte física. A parte física tem coisas interessantes, tem aquilo que é a aplicação da astrologia voltada à saúde, tem coisas bem interessantes, e o temperamento também era usado para se determinar características físicas das pessoas. E aí tem um cuidado que sempre que a gente falar de astrologia, a gente tem que contextualizar. Como a astrologia ela foi desenvolvida ali na região do Oriente Próximo e Europa, então está com uma região geográfica muito específica, tem algumas coisas que foram desenvolvidas que têm que ser adaptadas quando a gente vai para outro lugar. Por exemplo, nos textos antigos é comum a gente encontrar a menção de que quem tem o excesso de um determinado elemento, se não me engano, acho que era excesso de terra, tem uma tendência a ter a pele mais amarelada. Quando a gente pensa em população, então, ali da Europa e Oriente Próximo, até faz sentido. Mas se a gente pensar, por exemplo, nas regiões da Ásia ou da África, não dá para dizer que porque tem uma predominância de terra, então sua tese é amarela. O biotipo é diferente, então tem que fazer ajustes. Então, por isso que quando a gente vai usar temperamento voltado para a questão de saúde e de tipo físico, tem que fazer alguns ajustes. Mas na questão e comportamento, pelo que eu estive observando até agora, isso daí parece que é universal. Então vamos começar falando de temperamento pela visão da astrologia. Tem uma astróloga e acadêmica europeia, a Dorian Gisler Greenbaum, tem inclusive um livro inteiro sobre temperamento. Ela coloca umas coisas interessantes. Ela fala que talvez seja mais difícil a gente entender temperamento dizendo o que não é temperamento. Então ela fala que temperamento não é personalidade, embora a personalidade receba partes do temperamento. Ela fala que a personalidade ela é composta por fatores externos à pessoa e fatores internos, enquanto que o temperamento ele é completamente inato. A gente nasce com um temperamento. Então, antes de ser exposto à cultura, à formatação do meio em que nós vivemos, já tem aquela tendência da pessoa ter um determinado comportamento, uma determinada forma de agir e de reagir. Ela também fala que temperamento não é caráter, embora o caráter seja influenciado pelo temperamento. Ela, inclusive, coloca, né, que caráter, na raiz da palavra em grego, significa causar uma impressão, fazer uma marca, implica em algo externo, então algo com que você marca aonde você está, ou que você também recebe do meio que você está, como a família e a sociedade. Então, com base nisso daí, nessas informações, a gente tem a definição que temperamento é algo que é inato. Então, ele vem com a pessoa desde o berço e é a tendência da pessoa, independente da camada cultural, das influências do meio que ela vive. Então, as influências do meio, influências culturais, eles vão colocar direcionamentos, podemos dizer assim, em como esse temperamento vai se manifestar. Mas é interessante que se a gente pegar uma criança, pega um recém-nascido, antes de desenvolver, inclusive, a parte da fala, tem determinadas formas de se comportar. Tem criança mais inquieta, tem criança que é mais tranquila, criança que está observando tudo, criança que está sentindo tudo. E no final da vida, quando a gente está com a capacidade cognitiva reduzida também, inclusive em casos que tem demência ou desenvolvimento de Alzheimer, em que, de novo, a questão da memória e a questão do verniz social, aquilo ali vai perdendo força, a forma da pessoa se comportar e agir está ancorada novamente no comportamento, no temperamento. Então, o temperamento, ele nos acompanha a vida toda e ele é a nossa base de funcionamento. Em cima dessa base, então, é que nós vamos ter a nossa interação com o mundo. Então, com base no temperamento, ou seja, a predominância de um determinado elemento, é que nós vamos, então, nos apresentar ao mundo, vamos interagir com o mundo.
E ao longo do tempo, aí na astrologia, os temperamentos que foram associados então com os elementos, então com o elemento fogo, então predominância de fogo, predominância de quente e seco, nós dissemos que é um temperamento colérico, com predominância de ar, ou seja, o quente e úmido, aquele que expande e conecta, é o temperamento sanguíneo, com a predominância, né, do frio e úmido, ou seja, a água, aquilo que está conectado e que traz para si, com a predominância de água, é o temperamento fleumático, e com a predominância de terra, ou seja, o frio e seco, o estruturado, é um comportamento, né, um temperamento melancólico. E nós tivemos, né, uma série de adjetivos que foram associados a esses temperamentos para nos facilitar identificar. Então, eu tenho uma pequena lista, vou falar apenas de alguns aqui. Então, o colérico, ele costuma apresentar uma vontade forte, é irascível, é ambicioso, pode ser brigão, vingativo, não lida bem com detalhes, detesta detalhes, quer ir logo para o objetivo, quer ir para a ação, pode ser extremista, tem gosto por reconhecimento público, basicamente ele é inquieto. O sanguíneo, ele sociabiliza bastante, é amigável, ele não costuma se deter no mesmo sítio por muito tempo. Quando está bem equilibrado, costuma ser alegre e generoso, buscar ser um pacificador, ser um mediador entre o que está em disputa. Tem a tendência a ser distraído, otimista. O melancólico presta atenção a detalhes, é ponderado, lógico, é prudente, costuma ser mais lento em resolver as coisas, porque vai querer examinar todos os detalhes. Tem também a questão da ambição, só que diferente do colérico, que quer chegar logo e resolver. O melancólico, ele estabelece etapas, planejamento e vai seguindo. E o fleumático está ligado principalmente à questão de sensibilidade e sensitividade. Então, a questão de emoção não costuma ser corajoso, então é interessante. O colérico normalmente ele é corajoso e até temerário. O fleumático é ao contrário, ele é extremamente prudente e até com uma certa reserva. Tem a timidez, resignação, tem um movimento mais lento. Então, tem várias características que nós vamos identificando que vão nos mostrar o temperamento, e eu gosto de falar sempre que é o temperamento predominante, porque nós temos os 4 temperamentos. Um deles se destaca mais, então é o que nos chama a atenção, mas os outros 3 estão presentes. Então, nós temos um temperamento que costuma ser o mais forte, o mais predominante. Dependendo da pessoa, nós vamos identificar 2 temperamentos que estão muito próximos em como eles se manifestam, na frequência como eles se manifestam, mas nós temos aqui os 4 temperamentos em cada pessoa. E como que nós identificamos o temperamento da pessoa? Então, tem a questão da convivência, falei de alguns atributos dos principais dos temperamentos predominantes, mas na astrologia houve sempre essa preocupação de como que a partir do mapa de nascimento da pessoa já podemos identificar qual o temperamento predominante. E ao longo dos vários séculos, né, já que na época do Empédocles deve dar 25 séculos que ele trouxe o conceito, nós tivemos algumas formas, né, ao longo desse tempo todo de astrologia, nós tivemos essas algumas formas de calcular o temperamento. Eu marquei 3 aqui para nós pensarmos a respeito delas. Então, tem um formato mais simples, né, usando a astrologia que foi praticada até o início do século XIX, a astrologia chamada de tradicional ou clássica, onde nós vamos examinar quais são as qualidades do ascendente. Por exemplo, se o ascendente for Virgem, então as qualidades de Virgem, que é um signo de terra, são frio e seco. As qualidades do almúten do ascendente. Almúten é uma das várias coisas existentes na astrologia tradicional, que é o almúten de um ponto do zodíaco. Dá para a gente calcular o almúten para qualquer um dos 360 graus do zodíaco, mas o almúten de um ponto, e aí a gente vai atrás de pontos que são interessantes, né, que são importantes para o mapa como ascendente, é qual é o planeta que naquele ponto, ou seja, no grau do ascendente, tem mais dignidades essenciais. Na astrologia nós temos dignidades essenciais e dignidades acidentais. As dignidades essenciais são dadas pelo posicionamento do planeta no signo. Por exemplo, o Sol, quando está em Áries, ele está com muita dignidade essencial, porque ali ele tem exaltação. Ele tem também uma das dignidades antigas, que é a triplicidade. Então, o Sol tem uma grande dignidade essencial em Áries. O que significa isso?
que o Sol tende a manifestar as suas características de maneira que sejam mais proveitosas, mais produtivas, mais favoráveis. Quando o planeta tem debilidade, ele está num signo no qual ele, digamos assim, não fica confortável. Então, ele tende a expressar as suas características de uma maneira que seja mais prejudicial, problemática, desconfortável. Por exemplo, um Sol que esteja em Aquário. Então, o planeta pode ter a dignidade essencial, que vai falar sobre a qualidade e a característica dele, né? O quanto ele se sente à vontade para se manifestar. E a gente tem dignidades acidentais, que costumam ter vários fatores aí no meio. Um dos principais é posicionamento por casas. Planetas que estão em casas angulares, então casa 1, 4, 7 e 10, nós consideramos que ele tem mais força, tem mais oportunidade de agir. Em casas sucedentes, que são a 2, a 5, a 8 e a 11, ele tem uma força média para agir. E nas casas chamadas cadentes, então a 3, 6, 9 e 12, o planeta tem menos força, tem menos oportunidade de colocar em ação o que ele representa. Então, nós temos essas características aí de dignidade e debilidade, e para cálculo de Almuten nós vemos, para o ponto do mapa em questão, no caso o ascendente, qual planeta que tem mais dignidade essencial naquele ponto. Considerando pela astrologia antiga, domicílio e exaltação, que nós conhecemos também na abordagem moderna ou contemporânea, e triplicidade, termos e faces, que tem muitas aplicações, dá para a gente levantar muita informação. Então, o planeta que tiver mais força, vamos dizer assim, nas dignidades essenciais, então, domicílio ou exaltação ou triplicidade, ou termos ou faces no ponto do ascendente, vai ser o Almuten do ascendente. Então, eu dei o exemplo de Virgem. O Almuten de Virgem costuma ser Mercúrio. Então, pelas características, né, das cinco dignidades, então, Mercúrio costuma ser o Almuten quando a gente tem o ascendente em Virgem. Mercúrio, dependendo da linha que nós abordarmos, ele pode ser considerado frio e seco, ou ele pode ter alguma outra variação ali, que Mercúrio é o camaleão, né, da astrologia. Então, Mercúrio, ele, dependendo da situação, ele age de uma maneira ou de outra. E, por fim, a gente olha também os planetas que fazem aspecto, um aspecto fechado. O John Frawley, um astrólogo inglês muito bom, especialista em astrologia horária, mas em astrologia de forma geral, ele recomenda a gente considerar um orbe de 3 a 4 graus quando a gente vai verificar aspecto entre planetas para determinar a interação entre eles. E isso daí ele aplica também para o ascendente. Então, se eu tiver, por exemplo, a Lua fazendo um aspecto ao ascendente, um aspecto assim, num orbe mais estreito, as características da Lua são frio e úmido. Então, para calcular o Almuten do ascendente, eu veria, então, o frio e seco de Virgem, que é o signo do ascendente. Mercúrio pode ser frio e seco. E, por fim, a Lua, que seria frio e úmido. Então, eu tenho 3 ocorrências de frio, 2 ocorrências de seco, uma ocorrência de úmido. Então, o Almuten do ascendente, a tendência dele é que ele seja... Desculpa, o temperamento, aí considerando então o Almuten, o ascendente, o Almuten e o planeta que faz aspecto, eu tenho 3 ocorrências de frio e 2 ocorrências de seco. Então, frio e seco vai dar terra, vai dar o temperamento melancólico. Então, seria dessa forma. Tem um outro formato que ficou popular durante muito tempo. O William Lilly registra isso na astrologia cristã. O John Frawley faz uma revisão disso daí para deixar a coisa um pouco mais estruturada, em que aí nós utilizamos 4 pontos. É considerado o ascendente e o regente do ascendente, o Sol, a Lua e o Senhor da genitura, ou Almuten Figuris. Almuten Figuris, que é um termo que é muito encontrado na literatura, é um planeta que vai ter mais dignidades essenciais e dignidades acidentais, se considerando o mapa inteiro. Então, no Almuten do ascendente é o planeta que tem mais dignidade apenas no grau do ascendente. O Almuten Figuris é o que vai ter essa dignidade valendo para o mapa inteiro. Então, aqui, como é uma apresentação mais sucinta, não dá para detalhar. Para quem tem curiosidade, nós vamos ver então as dignidades essenciais em cima dos 5 pontos elegíacos, ou seja, os pontos doadores de vida, que são o Sol, a Lua, o ascendente, a parte ou lote da fortuna, e a Sun, que é a Syzygia Antinativitatem, que foi a última lunação antes do nativo nascer. Então, são verificadas as dignidades essenciais de todos os planetas nesses pontos. Aí é incluído também o cálculo
do regente do dia, do nascimento da pessoa, do regente da hora do nascimento da pessoa e o posicionamento dos planetas por casas. Então, considerando-se mais importantes e tendo mais peso, as casas angulares, depois sucedentes, depois cadentes. Então, é preenchida uma tabela com esses pontos todos, é calculado, então, qual o planeta que tem uma pontuação maior, então tem mais peso, mais influência sobre o mapa todo, e esse será o Almutem Figuris, ou Senhor da Genitura. Então, em cima disso daí, do Senhor da Genitura, do Sol, da Lua e do Ascendente, é feito todo um cálculo para se determinar, então, qual é o temperamento. Então, é um cálculo bem detalhado, bem complexo, bem interessante também. E nós temos o que seria aqui um formato moderno ou contemporâneo, que é simplesmente contar a quantidade de planetas por signo. Tem algumas vertentes que utilizam também o meio do céu e o ascendente. Então, o ascendente está no nosso exemplo, em Virgem. Então, Virgem é um signo de terra, o ascendente, inclusive alguns sistemas colocam uma pontuação diferenciada para ascendente, meio do céu, Sol e Lua, e os demais planetas recebem um ponto só. Então, o ascendente ganha 2 pontos. Aí tem o Sol, ele estiver em Gêmeos. Então, Gêmeos é um signo de ar, contaria 2 pontos para ar. E a gente faz isso, então, com todos os planetas, mais o ascendente e meio do céu, e aí soma-se a pontuação de cada elemento, e aí nós vamos ver qual é o temperamento que é o predominante para aquele mapa. Na abordagem que nós temos atualmente, né, que é iniciada no século XX e que é muito popular hoje, encontrado o temperamento é uma das informações que nós levaríamos em consideração para fazer análise, né, de possíveis comportamentos da pessoa. Agora, na abordagem tradicional, o temperamento já traz uma boa base, uma boa informação, e ele indica um caminho. Se o temperamento predominante, por exemplo, for colérico, colérico é quente e seco. Nós vamos atrás também dos planetas que têm a característica de serem quentes e secos, que no caso são Marte e o Sol. Aí nós veremos como que estão esses planetas, se eles estão com dignidade essencial, ou seja, como que está a qualidade de ação deles, e dignidade acidental, a força para se expressar. Então, aquele temperamento, inicialmente, ele vai ter uma forma de se manifestar. Os planetas que estão associados ao temperamento vão estar dando essa indicação. Também planetas que estão acima do horizonte são planetas que tendem a dar uma expressão mais explícita, mais voltada para fora, para o exterior. Planetas abaixo do horizonte vão indicar que ocorre mais um processo interno. Então, pegando o exemplo do colérico, quem tem colérico e tem Sol e Marte acima do horizonte, vai ser uma pessoa que vai mostrar essa energia, essa explosão, de uma maneira mais explícita. Então, provavelmente uma pessoa que vai ser bem ativa, vai ter uma tendência a demonstrar a sua impaciência, vai ter confrontos com uma frequência maior. Se eles estiverem abaixo do horizonte, vai continuar tendo aquele impulso, só que a pessoa vai provavelmente conter isso. Então, eu brinco, eu falo que ao invés de explodir para fora, a pessoa explode para dentro. É Mas o panela de potencial pressão. continua. Exato. Então, essa é a base para que nós examinemos, né, e trabalhemos com o temperamento. Então, vai dar essa ideia de como a pessoa tende a ser independente das influências que ela recebe no meio que ela está. Além dessa indicação, né, do temperamento, pela astrologia tradicional ou clássica, nós temos outras coisas que vão nos ajudar a entender como que se expressa esse temperamento, como o nativo então vai tender a se comportar. Essas dignidades e debilidades essenciais, nós olhamos elas como que elas estão para o regente do ascendente, para a Lua e para Mercúrio. Por que para regente do ascendente, Lua e Mercúrio? Porque dentro da abordagem tradicional, quem representa o nativo são o regente do ascendente e a Lua. Indo lá para a cosmogonia grega, quem representa o nativo é a Lua, que a Lua representa a alma, a essência, aquilo que anima o nativo, está ligado às emoções e aos processos que estão muitas vezes ocultos, né? Estão inconscientes para o próprio nativo. E a alma, para se manifestar, para interagir no mundo material, precisa de um veículo. O veículo é o corpo físico. O ascendente representa o nascimento da pessoa e a entrada da alma no mundo material. E o regente do ascendente representa o corpo físico, que é o veículo para a alma interagir e se manifestar no mundo. Então, regente do ascendente e Lua, vindo dessa definição da cosmogonia que vem lá dos gregos,
e Mercúrio representando os processos racionais. Então, esses 3 componentes, eles nos dão a ideia de como que vai ser a pessoa. Então, vamos pensar, o regente do ascendente é o corpo físico, é o agente. A Lua são as emoções, a alma, aquilo que anima, aquilo que realmente move a pessoa. E Mercúrio, o processo racional cognitivo, que vai dar a estruturação para a ação, né, do corpo físico. Então, vendo qualidades, né, desses 3, vendo as dignidades ou debilidades, a gente vai ter ideia de como tendem a se manifestar esses 3 componentes. E a gente tem também, na astrologia tradicional, as recepções, que é como que um planeta interage com o outro. Então, por exemplo, planetas que estiverem em Áries. Áries é o domicílio de Marte e exaltação do Sol. Planetas que estiverem ali, então nós dizemos que eles são regidos por Marte. Então, Marte é o regente por domicílio. O Sol vai ter grande influência também, porque o Sol é o regente por exaltação. Então, planetas que estiverem em Áries vão ser muito influenciados e vão obedecer, vão honrar, vão valorizar muito o que quer que Marte e o Sol representem. Em proporção menor, os regentes de triplicidade, de termos e de faces que estiverem ali em Áries também, vão ter influência sobre os planetas. Então, essa influência que um planeta recebe de outros a partir do signo que ele está, nós dizemos que são recepções. As recepções nos ajudam a entender, então, usando a terminologia do Frawley, que simplifica bastante, de quem um planeta gosta, de quem ele não gosta. De quem ele gosta, ele vai obedecer com maior facilidade e vai procurar auxiliar. De quem ele não gosta, ele vai resistir para trabalhar, vai dificultar a vida. Então, olhando essas dignidades e recepções no regente do ascendente, da Lua e de Mercúrio, nós vamos ter a ideia, então, de como que vai ser a interação dessa pessoa com o mundo, inclusive com ela mesma. Que não é nada difícil nós encontrarmos aquela situação em que o coração quer uma coisa e a cabeça quer outra. Então o indivíduo ele está constantemente como se tivesse um cabo de guerra interno, ele está sempre tensionado, porque ele quer fazer algo, mas ele acha que pode ser melhor fazer outra coisa. Então dá para a gente entender essa tensão interna. Ou, quando está tudo direcionado para o mesmo lado, dá para entender por que a pessoa, assim que você começa a falar algo, ela já sai fazendo. Ela tem um alinhamento entre os 3 principais propulsores dela. Pode ter um alinhamento comum, só que se estiverem todos debilitados, é um alinhamento em que a pessoa enfia os pés pelas mãos. Ela vai tender a fazer bobagens. Mas, olhando o mapa, dá para a gente ter essa ideia, então, de como que isso vai fluir, e se vai fluir com mais facilidade ou com maior dificuldade. Se nós tivermos o regente do ascendente conjunto a outros planetas, ou tivermos planetas na casa 1, próximos ao ascendente, mesma coisa vale para a Lua, mesma coisa vale para Mercúrio, nós vamos ter mais nuances interagindo aí. E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Olha as dignidades e debilidades desses planetas que estiverem ali em contato muito próximo, muito íntimo ali com o regente do ascendente, Lua e Mercúrio, e as recepções que eles trocam. Nós temos também mais algumas coisas que vão compor essa tendência ao comportamento. Então, o Almúten do ascendente, que nós comentamos agora há pouco, ele também dá indicações sobre qual é o tipo de interesse que motiva o nativo. Então, o Almúten do ascendente, no exemplo que nós falamos, é um exemplo hipotético lá, então o ascendente em Virgem, o Almúten do ascendente é o Mercúrio. O Mercúrio, então, as dignidades que ele tem, além de reger o ascendente, se ele reger outro signo, então se tiver Virgem no ascendente, se não tiver signo interceptado, provavelmente o meio do céu vai estar em Gêmeos, então esse Mercúrio vai ser o regente de quê? De assuntos de casa 1 e de casa 10. Então, temas de casa 1 e de casa 10 provavelmente vão ser muito importantes para o nativo. E se eu tivesse Mercúrio em outra casa, eu estiver, por exemplo, na casa 3, então temas de casa 3, então comunicação, viagens, conhecimento, vai ser um outro fator que então nós vamos compor como algo que vai naturalmente, instintivamente, atrair a atenção do nativo. O Almúten Figuris, que nós falamos agora há pouco, ele também dá essa indicação do que pode influenciar o comportamento do nativo. O Almúten Figuris tem várias utilizações e uma delas que é muito comum é o que vários autores se referem como sendo o anjo da guarda. Eu digo que é o grilo falante do Pinóquio. Então, é aquela vozinha que fica falando no ouvido, dizendo, olha, pensa nisso, não faz aquilo. Então, seria uma influenciação mais sutil, mas que está presente. Então, o Almúten Figuris pode ser
mais um fator para nós considerarmos essa composição de como tende a ser o comportamento da pessoa. Tem uma outra figura que é o Senhor das Maneiras, que é o planeta que dentro de um determinado mapa, ele representa a forma de agir do nativo. Então também temos critérios para encontrar o Senhor das Maneiras. Então, um planeta que esteja muito próximo ao ascendente, se não tiver nenhum planeta muito próximo ao ascendente, um planeta que esteja simultaneamente fazendo aspecto à Lua e a Mercúrio, tá? Deixa eu ver. Normalmente essas duas primeiras condições já são atendidas. Tem outras condições aqui para encontrar ao Mutem da Lua ou de Mercúrio. E aí a gente vai, nós temos uma lista, mas basicamente tem o Senhor das Maneiras como mais um ponto que pode influenciar, nós usamos nessa composição. Temos mais um outro fator aqui, que é importante, que é a conjunção desses pontos importantes, então do ascendente, o regente do ascendente, da Lua, de Mercúrio, do Almutem Figuris, a conjunção desses planetas com as estrelas fixas. A influência das estrelas nós podemos ver por Parans, que é a abreviação de Paranatelontas, que é ver planetas que estão culminando, nascendo ou culminando, e estrelas que estejam também nos ângulos, estejam então no fundo do céu, no horizonte ou no alto, né, no meio do céu. Então, o jeito que eu trabalho, que eu vejo muitos astrólogos utilizando também, na verdade é a projeção da estrela sobre a eclíptica, para ver se aí então ocorre a conjunção com o planeta, mas tem a opção dos Parans também. E se tiver uma estrela com um orbe de 1 grau até 1,5 graus em conjunção com um desses planetas importantes, ver se essa estrela pode ter influência sobre o planeta em termos de comportamento. Por exemplo, Spica, que é a estrela mais afortunada, geralmente ela representa isso, favorecimento e boa sorte. Não vai ser tão determinante assim para o comportamento como, por exemplo, Algol. Algol está associada à violência, decapitação, enforcamento, e, em termos de comportamento, está ligado a perder a cabeça no sentido figurado. Então, a pessoa fica tão transtornada que ela faz coisas que normalmente não faria, geralmente de forma violenta. Então, se tiver uma estrela fixa que, na sua possibilidade de influenciação, tem algo ligado ao comportamento, nós vemos isso daí também. E, por último, nós podemos ver também como que está a casa 2 do nativo. Planetas na casa 2 e o regente da casa 2. Por que a casa 2? Porque na abordagem tradicional, a casa 2 está ligada aos recursos materiais que o nativo dispõe, está ligado ao sustento. Como no movimento diário a casa 2 sustenta a casa 1, que seria como se ela empurrasse a casa 1 passando pelo ascendente, ali então estão o sustento, estão os valores que o nativo possui e o valor que ele atribui a si próprio. Então, isso é útil para que nós examinemos a questão de autoestima do nativo. E temos também a casa 12. Pela astrologia tradicional, a casa 12 é uma casa com vários problemas associados a ela, e ali, inclusive, estão as questões de autossabotagem, ou seja, as armadilhas e problemas que o nativo causa a si mesmo. Então, nós partimos do temperamento que dá uma base, e a partir daí nós temos vários recursos para construir como que essa base, que é o temperamento, que é algo inato, pode se manifestar, pode chegar a ter a interação com o mundo e estabelecer aquilo que nós chamamos de comportamento. Então, o cálculo do temperamento aqui do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo formato tradicional mais simples, o ascendente em Leão é quente e seco, o almutem do ascendente é o Sol, que também é quente e seco. Planetas que fazem aspecto ao ascendente são Marte, que é quente e seco, e o Sol, que é quente e seco. Então aqui não tem muito o que ver, temperamento é colérico. O formato mais detalhado, que é o formato medieval registrado pelo Lilly, então ele olha o ascendente, então o Sol, então continua quente e seco, que é Leão. O regente do ascendente é o Sol, que faz aspecto com a Lua. E aqui tem uma coisa interessante, nesse método medieval, a característica, né, as qualidades dos planetas não são dadas pela tabela, vamos dizer assim, que nós estamos acostumados. Então, o Sol seria quente e seco. As características do Sol são dadas pela estação do ano do mapa do nativo. Então, para primavera e verão, o Sol é considerado quente e seco, para outono e inverno ele é considerado frio e úmido. A Lua é classificada de acordo com as suas fases, então, lua nova, crescente, cheia e minguante.
E os planetas são classificados conforme a sua posição em relação ao Sol. Então, se eles são orientais, ou seja, eles nascem antes do Sol, ou se eles são ocidentais, se eles nascem depois do Sol. Então, para não gastar muito tempo aqui colocando, o Sol, regente do ascendente, está como quente e seco, o próprio Sol entra como quente e seco, essa Lua, ela está praticamente cheia, ela está a 1 grau de ficar cheia, é considerada quente e seca, está em aspecto com o Sol, em oposição com o Sol, recebe quente e seco do Sol também. Então, nós temos o ascendente, é quente e seco, o Sol é quente e seco, a Lua é quente e seca, e por último aqui, o formato moderno, no caso aqui o Senhor da Genitura, só para completar o formato tradicional complexo, que seria o Senhor da Genitura ou Almutem Figuris, acaba sendo Saturno. Saturno seria frio e seco. Pelas características que ele tem, no caso aqui ele é ocidental nesse mapa, o método medieval considera que ele é apenas seco. Então seria um planeta seco, se juntando ao Sol, muito quente e seco, a Lua considerada quente e seca, o ascendente quente e seco. Então, pelo método medieval, também dá um temperamento colérico. E no formato moderno, por signo, usando aquela pontuação lá de ascendente vale 2, meio do céu vale 2, Sol e Lua valem 2 também. É um formato, por exemplo, que no software Pegasus, isso daí já vem nativamente nele. Nós temos 6 pontos para signos para o elemento fogo, 2 para terra, 5 para ar e 3 para água. Ou seja, qualquer que seja a abordagem que nós coloquemos, é um temperamento colérico. Os planetas que expressam esse temperamento são o Sol. Nós temos aqui um Sol que está ali a 22 de Gêmeos. Então, é um Sol que tem uma pequena dignidade. O Sol tem face. E o Marte, que está ali muito próximo do ascendente, tem termos e face também. Então, eles têm um pouco de dignidade para se expressar. E o que é importante para nós? Os dois estão em casas angulares. O Marte muito próximo do ascendente. O Sol ainda está na casa 10, não é o mesmo signo da cúspide, mas ainda é casa angular. Então, são planetas com muita força, muita capacidade de ação. E se juntando a isso, nós temos outra coisa também. 2 planetas acima do horizonte. Então, a manifestação desse temperamento colérico vai ser para fora, vai ser explícito. Então, se não gostar de alguém, ele vai falar e vai brigar. Não vai ficar assim para dentro remoendo. Então, a tendência é fazer isso de maneira realmente explícita e colocar em ação esse impulso que vem do colérico. O regente do ascendente é o Sol, tem bastante força de ação, que tem casa angular. Tem Marte conjunto ao ascendente, então vai ter bastante influência nisso também, como nós vimos. Então temos aqui, o Sol está em signo de ar mutável, então muda de ideia ou de opinião com facilidade. O Marte está em signo de fogo fixo, então tem uma ação com obstinação. O Sol está junto ao nó do norte, que vai ampliar e facilitar. Então, na astrologia tradicional, o nó do norte ele faz isso. Ele amplia e facilita, o nó do sul ele contrai e dificulta. A Lua, ela está peregrina, ou seja, ela não tem dignidade essencial, nem debilidade essencial. Ela é muito influenciada por Júpiter, já que ela está em Sagitário. Ela está conjunto ao nó do sul, num signo de fogo mutável. Então, vai dar o quê? Paixões voláteis e intensas. Mercúrio, um outro representante ali para determinar os comportamentos, está peregrino num signo de água cardinal, então vai indicar o quê? Um raciocínio guiado por impulsos e emoções. As trocas de recepções entre esses 3 principais pontos. O Sol, que é o agente, é o corpo físico, a quem se manifesta, está submetido ao Mercúrio, porque está no domicílio de Mercúrio, que é o raciocínio. O Sol não troca recepções com a Lua, ao contrário, está em oposição. O Mercúrio, que é o raciocínio que vai comandar o Sol, está em Câncer, está completamente subordinado à Lua. A Lua em Sagitário vai seguir o que o Júpiter indicar, e a Lua em Sagitário, ela domina o Mercúrio e ao mesmo tempo ela não valoriza o Mercúrio. Então, o que nós temos aqui? Nessa troca de recepções, quem é que vai ter grande influência? A Lua, pelas suas emoções, é uma Lua que não é muito chegada, não gosta muito do raciocínio contínuo. Então, impulso emocional vai ser algo importante na determinação desse comportamento. O almutem do ascendente, aquilo que motiva o nativo, é o Sol.
Sol na casa 10, Sol no lugar de destaque e de poder e de uma identificação com aquilo que faz perante o mundo. Pode ser o trabalho, pode ser a sua posição de exposição. O Almutem Figulis, ou Senhor da Genitura, é um Saturno que está exilado em Câncer. Saturno em Câncer tem dificuldade em lidar com regras e limites e está subordinado às emoções. Dispositor do ascendente é o Sol, já falamos dele. O dispositor da Lua é o Júpiter retrógrado, que está em Libra. Estando em Libra, vai desvalorizar o que o Sol e Marte representam. Então, vai influenciar de maneira negativa na expressão de Sol e de Marte, que são quem? Os planetas que manifestam o temperamento. Nós temos os planetas também conjuntos a várias estrelas fixas aqui. Vou falar aqui do Saturno, por exemplo, que está conjunto a Próxion. Isso daí vai dar o quê? Uma característica de pressa e obstinação, vontade forte, capacidade de colocar planos e pensamentos em ação, ser muito mutável e imprevisível. Também está conjunto a Pólux. Pólux é a estrela do boxeador. É uma estrela ligada à agressividade, brutalidade e tirania. O ascendente está conjunto a Régulus, está ligado então à generosidade, sorte, favorecimento e ambição. O meio do céu está conjunto a Capulus, que está ligado à cegueira no sentido literal e figurado, e pode estar ligado também à fraqueza, e está junto a Algol, que está ligada à violência, perder a cabeça no sentido literal ou figurado, ou seja, ter atitudes violentas e muito disruptivas. Casa 2, que tem autovalorização e autoestima, o regente é o Mercúrio, que está peregrino em Câncer e vai depender muito das emoções, mas a gente viu aqui a Lua, regente de Mercúrio, está em Sagitário, a Lua desvaloriza o Mercúrio. E a casa 12, que pode indicar autossabotagem, o regente é o Sol. Então, o Sol é regente do ascendente, que é o próprio indivíduo, e é o regente daquilo que pode ser o seu próprio calcanhar de Aquiles. Então, a busca pelo poder, pelo destaque, pode ser aquilo que também leve à queda, à manifestação de maneira negativa de tudo que o nativo traz de potencial e de capacidade. Eu achei que era importante trazer um mapa didático para que nós pudéssemos ver isso tudo. Ou seja, o temperamento ele dá a base e com os demais componentes que podem expressar o comportamento, nós conseguimos compor praticamente um perfil psicológico com informações que vêm da astrologia antiga. Então, muito antes que sequer que se pensasse em algo que fosse se chamar psicologia, já existiam esses elementos para, a partir do mapa, ver as tendências de como vai ser comportamento, ação e trajetória de uma pessoa. Então, isso daqui eu achei importante colocar todos esses detalhes para a gente ter ideia da riqueza que existe com todas essas ferramentas mesmo, né, que nós temos ali a partir do mapa. Incrível, Claudinei. Eu estou, assim, estarrecido com o conhecimento. Este é daqueles episódios que provavelmente quem está lá nos primeiros passos tem que ver várias vezes para conseguir entender todos os passinhos, mas para quem já tem um bocadinho mais de hábito na astrologia, vai conseguir entender realmente aquilo que disse, a profundidade das técnicas, a subtileza, a nuance que consegue apresentar e como a astrologia, de uma forma geral, e mas particularmente a astrologia tradicional, é tão rica e dá tanta informação só olhando para o mapa, né? Sem sequer olhar para o nativo, só olhando para o mapa, como é que já nos devolve tanta informação através das natividades. Muito, muito obrigado, Claudinei. Uma partilha assim de encher o olho. Isso é um workshop, micro-workshop sobre várias coisas da astrologia que o Claudinei teve a bondade de partilhar connosco. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, Claudinei, conte-nos mais sobre o seu Instagram, onde é que dá aulas, como é que funciona, conte-nos tudo. Certo. Para quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho, então no Instagram, no YouTube, no Facebook, eu estou como Claudinei Dias Astrólogo. Eu dou aulas e faço atendimentos. Então, tem aulas e atendimentos que eu faço pela Gaia Escola de Astrologia. Gaia Escola de Astrologia. Eu dou aulas, faço atendimentos por lá. Minha formação foi por lá e depois eu fui convidado a dar aulas de astrologia clássica e astrologia horária. Em abril vai ter um workshop de 4 semanas sobre este tema, né, sobre temperamentos e comportamentos por lá. Tem outros workshops, outras aulas que eu dou por lá. Eu dou aulas particulares e aulas para turmas também. Né? O meu contato ali pelo Instagram, então o pessoal que tiver interesse, e faço os atendimentos na leitura de mapa, previsões, astrologia eletiva e astrologia horária também, que é um recurso, né, como se fosse um oráculo para responder perguntas pontuais e específicas. Excelente.
Então, se tu quiseres saber todas as informações sobre o trabalho do Claudinei Dias, basicamente é isso. Ires ao Instagram, procurares por claudineidias.astrólogo, ou também na descrição do vídeo vais poder encontrar os links diretos, tanto para o Instagram como também para o Linktree do Claudinei, onde depois vais poder encontrar todas as informações. E também, se quiseres acompanhar este curso que o Claudinei vai dar na Escola de Astrologia Gaia, vai até ao Instagram, podes procurar mesmo na internet, procurar por Gaia Astrologia, Gaia Escola de Astrologia, tu vais rapidamente encontrar o site da Gaia, onde vais poder acompanhar e, se quiçá, seres o próximo aluno do Claudinei neste curso de temperamentos e comportamento que ele vai dar lá em abril. Claudinei, agradeço-lhe imenso, a sua partilha foi realmente muito generosa. Muito obrigado por estares connosco aqui na Escola de Astrologia. Eu que te agradeço o convite, te agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido sobre astrologia e mostrar para as pessoas que a astrologia é uma coisa realmente muito séria, muito útil, que pode ter aplicação para muitas coisas importantes no nosso dia a dia. Muito obrigado. E a ti que ficaste connosco até ao fim. Deixa um comentário para o Claudinei. Se quiseres que o Claudinei venha aqui falar de mais alguma coisa específica da astrologia, deixa nos comentários que eu terei todo o gosto em convidá-lo para voltar aqui a trazer mais algumas ideias sobre alguma área que tu gostarias de ouvir o Claudinei a falar. Resta-me continuar a desejar um excelente dia e continua, sem dúvida, a descobrir a astrologia.